Boa noite, pessoal. Está começando mais uma live aqui na Clínica de Vitiligo. Estamos muito felizes, que toda terça-feira agora tem live. Estamos muito felizes hoje. Vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o tratamento com injeções que nós realizamos na Clínica de Vitiligo. Vamos esperar o Dr. Paulo, está entrando. Boa noite, Roberta. Boa noite, Aline. Boa noite, Dr. Paulo do Zio. Estou sabendo que hoje tem muita gente de fora, né? Estou vendo que temos público de Londres, temos público do Rio de Janeiro. Fala aí pra gente de onde você é. Fala pra gente aí de onde você está nos prestigiando. Queremos saber qual é a sua cidade. Boa noite. Boa noite, pessoal. Pode falar pra gente aí de onde você é. Já sei que Londres, né, Patrícia? Público fiel de Londres, do Rio de Janeiro, né, Roberta? Estamos aguardando o Dr. Paulo entrar na live. São Paulo, Presidente Prudente, Bahia. Hoje atendemos muitas pessoas de fora, Rio Grande do Sul também, Vitória, Espírito Santo, Portugal, estamos em Portugal, Volta Redonda, Maranhão, Campinas, Paraguai. É muito bom, gente. Vocês não fazem ideia da felicidade que a gente sente em sentir vocês assim, de tão longe, tão perto da gente. Assim, é um prazer enorme compartilhar esses momentos da live e das consultas com vocês. Boa noite, doutor Boa noite, Paulo. Patrícia. Deu uma queda aqui na minha internet, mas já voltou. Já está tudo sob controle agora. Hoje é uma live muito interessante. Eu acho que vamos trazer um tema que faz parte das nossas opções terapêuticas, que faz parte das nossas opções terapêuticas, que ajudou muito no tratamento. Eu acho que foi um desenvolvimento nosso, eu acho que isso foi muito, muito legal, né? Então, valeu muito a pena. Eu acho que é uma live bem interessante, até porque hoje, valorizando o Nordeste tem desvalorizado muito, tem tido muita gente do Nordeste, e nós estamos, então, hoje programando uma agenda especial para o Nordeste, uma agenda a princípio online, só para o Nordeste. E então vamos ter condições especiais, só que é condição especial para todo mundo. Isso no final da live nós vamos falar, tá? Para agradecer muito ao pessoal do Nordeste. Você fique ligado aí, porque hoje até o final a gente vai estar liberando essa nova proposta que a gente teve aí para as consultas online. Então, com uma... não esqueça do Sul, para ir para Portugal. Injeções que são utilizadas no tratamento do vitiligo, que é um tratamento pioneiro, né, da clínica de vitiligo. Nós iniciamos esse tratamento, é um método muito nosso que nós iniciamos, né? E é feito por poucos profissionais médicos, né? Poucos dermatologistas usam essa técnica. E nós temos resultados incríveis. A gente vai estar mostrando para vocês ainda hoje durante a live alguns resultados e também nos stories. A gente vai deixar agora amanhã, já vamos postar alguns resultados
para vocês verem esse tratamento maravilhoso que são as infiltrações, ou aplicações, ou injeções, como vocês preferirem chamar. Então, essas injeções, elas são utilizadas em várias situações, né, no tratamento do vitiligo. Tem umas indicações assim mais específicas ou mais diversas, né, depende muito da área que a gente vai tratar. Mas, Paulo, vamos falar um pouquinho aí sobre esse tratamento das injeções. Então, vocês estão me ouvindo bem? Porque está um pouco travado aqui. Estou te ouvindo bem agora. Você está me ouvindo bem? Então, as injeções começaram em 2008. Nós começamos, o que eu comecei a observar? A clínica começou em 2006, né? E em 2008 nós começávamos a observar que pessoas que tinham muita capacidade de melhora não estavam melhorando adequadamente. E você não via resposta. Nós vimos o uso de infiltração de alguns medicamentos para o tratamento de várias doenças dermatológicas. E resolvi fazer isso também no vitiligo. A questão foi ajustar a dose correta, né? Então, a primeira dose que nós fizemos, nós vimos um bom resultado, mas ao mesmo tempo nós vimos muita atrofia de pele também, muita gente ficando com a pele atrofiada. E à medida que nós fomos desenvolvendo a dose correta até chegar a uma dose que fosse ótima em termos de resultado e ótima em termos de segurança da pele não ficar atrófica. E eu acho que nós conseguimos isso. E acho que na verdade, nós conseguimos isso. Hoje nós temos um resultado muito, muito, muito bom. Um resultado bem diferenciado. E as injeções ajudaram muito nisso. E nós não temos praticamente, é bem raro, hoje nós vemos atrofia da pele. Acontece, mas é uma coisa bem rara. Então é um tratamento hoje que é um método que eu e Patrícia fomos desenvolvendo, é uma parte do método que nós estamos desenvolvendo e que hoje só nós, assim, é um método nosso e que faz parte da nossa clínica, que realmente ajuda muito no resultado. Então, isso foi uma coisa muito legal para a gente e nos deixou cada vez mais confiantes no tratamento. Né? E você, Patrícia? Então, assim, a infiltração foi um tratamento que a gente já começou assim logo no início da clínica de vitiligo e ela faz parte de todo um contexto, né, de tratamento que nós instituímos. Então, a gente usa muito o nosso método, né, o Zil Paludo de tratamento de vitiligo. Então, nós usamos muitas combinações de tratamentos. Entre esses tratamentos são essas injeções que nós utilizamos de uma forma mensal. Essas injeções são realizadas na clínica, mas elas fazem parte de um contexto do tratamento. Então, nós usamos muito medicamento tópico, usamos medicação oral, usamos as injeções, né? Então, nós usamos nós temos várias modalidades terapêuticas e, em alguns casos, até mesmo a cirurgia, né? E um desses tratamentos são essas injeções que nós realizamos. Então, a indicação dessas injeções, né? Quando nós indicamos, essas injeções elas podem ser realizadas em qualquer área do corpo, praticamente qualquer área. Elas têm uma eficácia bastante significativa em qualquer área, mas elas são indicadas quando as manchas realmente apresentam capacidade de melhora. Então, se é uma mancha que já não apresenta muita chance de repigmentar com o tratamento clínico, não faz muito sentido nós iniciarmos essas injeções. Então, tem áreas que realmente a conduta vai ser realmente a indicação da cirurgia. Mas as injeções podem ser realizadas em qualquer área do corpo, o resultado é excelente em qualquer área do corpo, desde que as manchas apresentem essa capacidade de melhora. Uma das principais indicações dessas injeções são as lesões de vitiligo, né? As manchas nas mãos, a mão é uma área que tem uma dificuldade, né, muitas vezes de resposta
Então, nessa área, a gente obtém respostas muito mais significativas quando nós utilizamos a combinação dos tratamentos convencionais com esses tratamentos de injeção. Então, em especial, nós precisamos avaliar a região da mão, né? Então, tem áreas da mão que às vezes são grandes e acometem áreas que não têm pelo. Nessas áreas, às vezes, nós vamos ter uma dificuldade maior. Mas as injeções são especialmente interessantes para manchas pequenas em áreas que não têm pelos. Essa é uma indicação, assim, padrão ouro, né? A indicação, realmente, o resultado é superior. Então, não é o único tratamento, como mencionei, isso faz parte de um arsenal de tratamentos que nós utilizamos, né? Então, dá para ser feito um tratamento sem o uso dessas injeções, mas isso seria um plus, seria acelerar o processo de recuperação, né, e tornar o resultado mais rápido, mais efetivo. Mas pode ser realizado em qualquer área, na face, membros superiores, no tronco, qualquer área. Basicamente qualquer área, né? Até na genitália a gente utiliza, dependendo da região da genitália a gente utiliza também. Então, basicamente pode ser feita, e a principal indicação realmente assim, mão, né? Manchas pequenas na mão, então assim, o padrão ouro de tratamento são essas injeções. Mas você que mora longe, é claro, a gente não sugere esse tipo de tratamento, pois é um tratamento que a gente, em geral, faz de uma forma mensal. O paciente retorna à clínica mensalmente para fazer essas aplicações. Então, para quem mora longe, faz consulta online, faz tratamento em casa, não há necessidade, né? Assim, dá para nós fazermos um tratamento mesmo sem essas injeções. Isso é apenas uma modalidade de tratamento que nós realizamos. Exatamente. E o tratamento, e como que as injeções vão agir, né? Nós vamos ter algumas coisas acontecendo na pele do vitíligo. Então, nós vamos ter o sistema imunológico matando as células de pigmento. Nós vamos ter as células de pigmento tentando proliferar, tanto na pele quanto no pelo, e tentando migrar da pele normal ao redor para o centro e do pelo para a pele. Então, a maioria dos tratamentos vai agir nessas três formas. A injeção também age nessas três formas, né? Muitas vezes também a injeção, às vezes a pessoa tem um vitiligo um pouco mais extenso, não vai ter tanta indicação de injeção, e nós começamos a tratar, aí fechando, e eventualmente vão ter manchas que têm capacidade de melhora, que nós não estamos conseguindo melhorar, e a injeção passa a ser uma indicação também, né? Então, as indicações são várias no uso da injeção. Eu já vi uma pergunta aqui, já vou responder. Geralmente, a partir de 9, 10 anos, quando a criança deixar, né? Porque se a criança deixa, não tem problema. Tem criança que se comporta muito melhor do que adulto, tá? Que dá inveja muito ao adulto. Então, seriam essas as formas de ação da injeção, evitando a morte celular e estimulando a multiplicação e migração das células, né? Realmente acaba sendo uma opção quando o vitiligo está aumentando, né? Então, existem tratamentos que são utilizados para parar a evolução, né? Então, se o vitiligo está aumentando, alguns tratamentos são preconizados, às vezes medicação oral, cremes, insol, terapia, vários tratamentos que podem ser utilizados, né? A injeção também né, como o Paulo falou, impede a morte, impede a destruição dos melanócitos, então acaba nos ajudando também num processo de estabilização. Quando o vitiligo está aumentando, essas injeções elas são intradérmicas. Então, são injeções que são feitas nas manchas, né? Quando são manchas pequenas, mais no centro, ou quando são áreas sem pelo, nós fazemos às vezes na periferia da mancha, ou mais espalhadas no meio de manchas assim que tem pelos escuros, né? A gente sempre vai ter a indicação de que local fazer, mas essa é uma indicação importante, realmente, assim, quando está aumentando. Como essa medicação ela é injetada lá dentro da pele, acaba que o efeito acaba sendo superior, né? Você joga uma medicação e essa medicação fica localizada na derme, porque a segunda camada da pele, a primeira é a epiderme, a segunda é a derme, né? Mais profunda, segunda em profundidade.
E esse medicamento fica intradérmico, então ele fica ali na pele fazendo efeito por um período de 1 mês. Por isso que as injeções são feitas de uma maneira mensal, né? Mensalmente o paciente retorna. Às vezes a gente até quer retornar antes, né? Tipo assim, ver um resultado positivo, eu posso voltar com 15 dias. Então, o período mínimo, se a gente permite, assim, até 20 dias, a gente pode fazer de 20 em 20, porque como o medicamento fica localizado ali na derme, se nós infiltrarmos com muita frequência, vai ficar um excesso de medicamento, pode dar algum efeito colateral, mas o fato dessa medicação ficar intradérmica, então ela é jogada lá dentro, ela atua direto nessas células, né, inflamatórias que acabam destruindo os melanócitos. Então o efeito acaba sendo bem interessante na estabilização das manchas também. Exatamente. O resultado com a injeção, e até hoje eu lembro do primeiro pessoa em que eu fiz as injeções, que foi o Rogério. Ele tinha um vitiligo pequeno no rosto, poucas manchas, e tratou, não melhorava. E eu comecei a fazer as injeções nele e conseguia fechar as manchas. E as manchas fecharam muito rápido, e aí começaram a vir outros pacientes, né? Então, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui de tratamento com injeção. Esse é o início do tratamento. E aqui com as injeções. Tá? Não apenas injeção, mas vão entrar vários medicamentos aqui. Tá? Aqui, ó. Aqui fica bem... Essa foto é bem boa para explicar, porque repare que toda essa área aqui da mão, toda essa área tem pelo. Então, você espera que realmente melhore. Essa área aqui toda também dá para ver os pelos. E ele aqui, um pouco mais para frente, com a pigmentação. Tá? E as áreas que não tem pelo, são as áreas que a gente tem dificuldade mesmo. É importante realmente ressaltar isso, né? Que a injeção ela vai funcionar nas áreas em que há a possibilidade de melhora. Então, por exemplo, naquilo que o Paulo mostrou, nas áreas onde tinha pelo. Onde não tem pelo, né, vai ser uma área que realmente tem uma resistência um pouco maior. Ou nesse caso em que as manchas são pequenas. Então, como elas fecham de fora para dentro, a gente tem uma redução das manchas de uma forma centrípeta, né? Do centro de fora para o centro da mancha. Então, a redução vai sendo de uma forma diferente. Então, aqui nós vemos a pessoa tem essas manchas na mão. Repare que as manchas não são tão brancas, não dá para ver pelo aqui. Aqui também, aqui com certeza não tem pelo, aqui não tem pelo. Mas o que nós observamos? Manchas pequenas, que não são tão brancas, então elas ainda têm capacidade de melhora. E o que nós vemos com o tratamento é que vai melhorar mesmo, né? Então, aqui a gente consegue ver um ótimo resultado com o tratamento. Uma coisa que a injeção faz, realmente ela é muito legal, esse uso em volta da cutícula, né? Isso é muito legal na injeção. Tá? Aqui, ó. Mas aqui é a mesma coisa. Aqui tá tudo, dá para ver um monte de pelo aqui, tá tudo cheio de pelo, e então a pigmentação é muito mais fácil, tá? Mostrando bem que também nesse caso aí, né? A área onde há pelos, uma pigmentação super importante, e nas áreas onde não há pelos, permanece, né? Teve uma pergunta aqui, se as injeções só podem ser feitas na consulta presencial. Sim, porque esse medicamento é um medicamento importado que nós utilizamos na clínica, então nós não indicamos que outro profissional que não tenha formação, que não tenha o treinamento, faça essas injeções, porque pode ter algum efeito colateral, né? Se a pessoa mora num outro estado e tem algum médico que se garanta, né, nesse tipo de tratamento e fazer essas aplicações sem efeitos colaterais, pode ser feito em outros estados, mas na clínica nós usamos somente para os pacientes que vêm presencial, né? Porque a gente não vende esse medicamento, apesar de haver uma medicação semelhante, né, produzida no Brasil, tem uma qualidade inferior, tem mais efeitos colaterais, então
realmente essa é um tratamento que nós realizamos na clínica, né, para os pacientes que vêm para consulta na clínica. Exatamente. Eu já deixei algumas pessoas fazerem fora da clínica e vi ficar com estria funda, ficar uma marca feia, ficarem resultados bem ruins. Então, hoje, assim, ou está bem treinado, não dá para brincar, porque o corticoide esse corticoide usado ele é muito potente, então ele tem que ser muito bem diluído, a quantidade injetada tem que ser muito certa, tudo muito cuidadoso, né? Porque senão os efeitos colaterais existem. Não existe medicamento sem efeito colateral, tá? Nós Então, entendemos a também gente que é tem um tratamento. que ter muito controle no uso da medicação, tem que estar acostumado a fazer, né? Tem que estar bem treinado. Estou sem teu vídeo, Paulo, não estou conseguindo te ver. Então, Tudo bem. essas injeções são aplicações nas manchas, sim, estão perguntando aqui. São feitas nas manchas, né? Às vezes mais na borda, às vezes mais no centro. Dependendo do tamanho da mancha, a gente vai definir a área que será realizada. E claro que para alguns pacientes realmente, né, moram mais distantes, né? Não moram em outros estados, enfim, não vai ter essa possibilidade de fazer essas injeções, mas, como eu mencionei, isso é apenas mais uma modalidade de tratamento, não é a única. Então, há outras formas de fazer tratamento e a resposta é incrível, mesmo sem as injeções. Essa é apenas mais uma A câmera é o contrário, vira um computador. Uhum. Então, essas injeções, elas são realmente realizadas mais na clínica ou por algum médico que eventualmente faça, né, no seu estado. Mas o resultado, ele é surpreendente. O Paulo mostrou alguns resultados aqui de mão, né? Nas mãos, então, nós utilizamos muito essas injeções, porque nós sabemos, todos sabem aqui, né, da dificuldade que é realmente esse tratamento na mão, nem sempre, né? Então, assim, mesmo com tratamento tópico, mesmo em casa, a gente consegue ter resultados, assim, fantásticos. E esse resultado das injeções não apenas para a mão, né? Mas, assim, outras áreas também podem melhorar muito, né? Rosto, nós fazemos muito. Então, por exemplo, nesse caso aqui, paciente com vitiligo na face, e a resposta bem significativa com tratamento com as injeções, inclusive. Não foi um tratamento exclusivo com as injeções, Sim, mas foi exatamente. utilizado também. Então, a resposta realmente bem significativa, né? Em alguns casos, a gente consegue até reverter quase que completamente, né? Então, esse é aqui um caso que foi um resultado muito incrível, né? Com a infiltração. Então, resposta bem significativa. Às vezes, algumas manchas sobram, né? Porque são manchas que às vezes vão fechando de fora para dentro, mas chega um momento que as manchas realmente não pigmentam mais. Então, lembrando que essas injeções para qualquer área, não apenas né, para a face, aqui também uma resposta bem interessante com essas injeções. Né? Lembrando que a gente sempre tem que avaliar, né? Eu ouvi também que algumas pessoas comentaram que o tacrolimus não funcionou, que tal medicamento não funcionou, qual o melhor tratamento para a face, foram algumas das perguntas que nós tivemos aqui. Então, é sempre importante nós realçarmos essa questão do vitiligo, do tratamento, que a escolha vai se basear muito pelas características das manchas, né? Então, quando a gente tem pelo preto na área, como neste caso nós tínhamos muito pelo preto, a capacidade de melhora é incrível. Mas na área onde os pelos estão brancos, como nesse caso, nessa área especificamente, nós sabemos que há uma dificuldade maior de pigmentação. Então, justamente porque a pigmentação ela ocorre muito, essa é uma das principais formas de pigmentar as manchas de vitiligo, que é essa pigmentação perifolicular. Então, é uma forma muito boa de pigmentar, né? Então, áreas com pelos sempre vão ter uma resposta muito boa. Onde não há pelos, ou os pelos estão brancos, é um pouco mais difícil. Então, por isso a gente ressalta muito essa questão da mão, né? Como essa dificuldade. Não quer dizer que não vai pigmentar a mão, como nós mostramos vários resultados satisfatórios, mas tem essa dificuldade maior por conta do pelo. Neste caso aqui, o paciente melhorou muito, né? E um dos tratamentos utilizados foram as aplicações, né? Então, o que sobra é essa área aqui, porque os pelos já estavam brancos. E aí teve uma pergunta, qual o melhor tratamento?
Bom, o melhor tratamento é o da clínica de vitiligo, sem dúvida, né? Mas não tenho nenhuma dúvida, zero dúvida. Mas é preciso sempre avaliar as manchas. Então, né, pergunta aqui, qual o melhor tratamento para rosto? Nós precisamos avaliar. Nós precisamos avaliar se você está num caso como este aqui, em que seus pelos já estão brancos, e nesse caso talvez um tratamento cirúrgico, ou se você está nesse estágio em que você tem muitos pelos e muita capacidade de pigmentação, e que mesmo com tratamento só em casa, né, vai ter uma resposta bem satisfatória. Não precisa ser necessariamente com esse tratamento de injeções que a gente está mencionando hoje. É o que é a minha questão. Mas os resultados são surpreendentes. Concordo com você, doutora Patrícia. O melhor tratamento é o da clínica de vitiligo. Método Luzio e Paludo. Tratamento do vitiligo. Pois é, você aí que faz essas injeções com a gente, fala aí, eu faço, para a gente ter uma ideia de que já entende um pouquinho desse processo que a gente está falando hoje. Né? Fala um pouquinho, compartilha aí com a gente a sua experiência, né? Fala aí nos comentários que você fez. É um processo um pouco dolorido, né? Então, assim, quais são as questões, né, desse tratamento? Dói um pouco, claro, é uma injeção, a gente não mente, né? Às vezes o paciente chega assim, doutor, e dói? Dói. Poxa, mas vai me dizer assim na cara, assim, não, é que eu sou honesta mesmo, vou dizer para você que dói, uma injeção. Tem áreas que são bem mais doloridas do que outras, então dói um pouquinho, é um desconforto até bem rápido, né? Uma picadinha muito leve, uma agulha muito fininha. Então, quem está aqui nos assistindo pode dizer dói também, né? Porque realmente causa um certo desconforto, mas o resultado realmente é bem surpreendente. Então, os resultados são fantásticos. Em pouco tempo a gente consegue ver melhora. A maioria das pessoas reclama muito pouco de dor. Geralmente é muito bem tolerado o tratamento, né? E como auxilia geralmente bastante no resultado, a maioria das pessoas nem reclama, fica muito feliz e pronto. E fala assim, se eu fizer a cara feia, se eu reclamar aqui, pode continuar, não para não. Então não é tão ruim também. E é rapidinho também. Né? É muito rápido. Só lembrando, calma, deixa eu levantar a bola aqui do Nordeste de novo. Que, como temos tido uma procura muito grande das pessoas do Nordeste, uma participação muito grande do Nordeste, nós então resolvemos fazer um dia, a princípio, de agenda online só para o Nordeste. E para comemorar isso, nós vamos ter uma condição especial, só que aí não é só para o Nordeste, é para o Brasil inteiro, que a gente vai falar no final da live. Tá? E falar aqui para... Eu não sabia que a Vanessa Dark era de Alagoas, sei que faz aqui do Rio. Eu fico vendo as maquiagens que ela faz, que são lindas. Eu fico acompanhando ela no Instagram, as maquiagens que ela faz são lindas. Então, assim, de efeito colateral que a gente tem desse tratamento, né, das injeções, às vezes, como o Paulo mencionou anteriormente, né, pode ficar uma leve depressão assim na pele, uma leve atrofia que nós falamos, né, que quando a pele fica assim um pouquinho mais profunda em alguns pontos, que utilizando esse medicamento importado que nós usamos, a gente consegue reduzir muito essa atrofia. E a dor, que ela é tolerável, como o Paulo falou, nós fazemos uma dose, então assim, a gente tem um máximo de medicamento que a gente pode injetar, né, nas manchas, sem que isso ocasione um efeito colateral sistêmico, né? Então, apesar de ser um medicamento injetável, ele é injetável, mas na derme, na pele. Esse medicamento não vai em quantidade significativa para a circulação, então não causa efeito colateral sistêmico. Então, mesmo para quem não pode tomar, por exemplo, um corticoide oral, pode ser feito esse tratamento com injeção, porque o medicamento fica realmente localizado na derme. Então, ele é bem seguro em relação ao efeito colateral sistêmico. Diferente de corticoide, por exemplo, injetável que a pessoa faz intramuscular, que fica meses ali fazendo um efeito, né? E causa efeitos colaterais sistêmicos mesmo. Mas a injeção não causa. Então, às vezes, tem essa questão da tolerância, né? Para algumas pessoas é mais tranquilo, para outras menos, mas depois da segunda dose, a pessoa já pede para fazer um pouquinho mais, né? Já quer fazer um pouquinho mais porque sabe do resultado, assim. Então, à medida que o paciente vai percebendo a melhora,
qualquer dor se torna suportável, né? Então, foco no objetivo principal, que é a melhora das manchas. Você tá me vendo, Patrícia? Agora sim, tinha cortado um pouquinho, mas já voltou. Ah, que bom. Uhum. A internet aqui tá bem ruim, tanto o Wi-Fi quanto a internet, quanto a do celular. Respondendo uma pergunta aqui sobre questão de cirurgia, né? Então, o nosso tratamento, ele sempre visa o tratamento clínico. Então, nós sempre utilizamos os cremes, a medicação oral, injeções, todo esse arsenal de medicamentos, né? O sol, fototerapia. Nós sempre utilizamos esse arsenal clínico e melhoramos as manchas até o seu limite. Então, chega um momento em que a mancha não tem mais capacidade de melhora com o tratamento clínico, e aí a indicação passa a ser a de cirurgia. Né? A cirurgia pode ser feita em diferentes tipos de vitiligo, né? Claro, tem mais indicações para alguns tipos mais estáveis, mas pode ser feita em qualquer tipo de vitiligo, e o resultado é bastante satisfatório. Então, uma pergunta é se sempre pigmenta. Em geral, quando a indicação é adequada, quando o vitiligo está estável, né, quando é feita a avaliação e a indicação apropriada, em geral, sim. Né, a menos que o vitiligo entre em uma fase de atividade, que pode ocorrer quando for um vitiligo não segmentar. O vitiligo segmentar é muito estável, então dificilmente ele entra em atividade depois de uma cirurgia, assim, então em geral, ele é mais estável e a chance de recidiva, a chance de não pigmentar é muito baixa. Mas então, cirurgia sempre pigmenta sim, se for bem indicada, né? Claro que tem algumas variações individuais, nada é 100%, às vezes o organismo de uma pessoa, né, reage de uma forma diferente, o vitiligo entra numa fase de atividade não esperada, então isso pode acontecer, mas em geral, quando a indicação é boa, repigmenta sim. Então, outra coisa que é cirurgia, né, excelente, mas como todo tratamento, dentro de uma indicação correta. Não adianta a gente pular a etapa e fazer na hora errada. Se fizer na hora errada, não espera um bom resultado. Então, às vezes a pessoa está com muita ansiedade que eu quero operar, porque as coisas têm um momento certo de serem feitas, né? Então, isso a gente vai sempre orientar. Se a gente entra para tratar alguém, é para dar certo. Não é para entrar para dar mais ou menos, não, para dar errado. Entrou, a ideia é que dê certo aquilo, que a pessoa fique feliz com o tratamento, que seja bem orientada, que dê tudo certo. Tá? Exatamente. Muita gente já chega no consultório, né? Chega na clínica, eu quero fazer a cirurgia. Nós não somos muito responsáveis, né, com as indicações de cirurgia, então a gente acaba negando mais do que fazendo, né, a cirurgia. Não, você não, não, ainda não, não, não é o momento, não, tem chances de melhora. Então, às vezes a pessoa vem com um vitiligo super extenso, cheio de capacidade de melhora, e vem com essa ideia de que a cirurgia é o que vai resolver. Não, o tratamento é excelente, as respostas são excelentes, são aí os nossos resultados, né, para mostrar. Então, dá para melhorar muito com tratamentos muito simples. Então, a cirurgia, ela existe, ela é uma possibilidade, mas melhora-se muito, muito, muito com tratamentos simples, com medicamentos baratos, com sol. A maioria dos casos a gente resolve de forma, né, clínica, sem necessidade da intervenção da cirurgia, né, que é um procedimento minimamente invasivo, mas, enfim, tem a sua indicação no momento exato. Exato. Exatamente. Além de nós dois, nós temos mais três pessoas, três médicos excelentes que trabalham conosco, que são a Tânia, a Ana Luísa e a Laís. E elas também elas já estão super preparadas, super bem treinadas, foram residentes nossas. Então, assim, total confiança quando os pacientes estão com elas também, né? Então, assim, deixa eu entender, o objetivo da clínica vai ser sempre o melhor tratamento, tá? Isso é uma coisa que sempre acho que ficou muito clara para a gente desde o início. Vamos operar? Não. Se não for para dar certo, não vai ter cirurgia, não tem dinheiro que pague isso, tá? Então a gente tem um objetivo, o objetivo principal, fazer o tratamento correto e ter bom resultado. É para isso que a gente está junto. Não é dinheiro, não é nada disso. Dinheiro é importante. Lógico que dinheiro é importante. Eu pago conta, eu tenho filho, eu pago escola, eu pago plano de saúde, eu pago secretário. É importante, mas assim, o objetivo da clínica não é esse. O objetivo da clínica é um tratamento, melhor tratamento possível para você.
E isso independe do dinheiro. Exatamente, em um tratamento muito individualizado, muito focado no seu estilo de vida, na sua condição, né? Então, existem tratamentos que são excelentes, resultados excelentes e mesmo com pouco investimento, né? Então, as consultas, inclusive, podem ser realizadas de forma bastante espaçadas. Tem pacientes que retornam uma vez no ano ou duas vezes ao ano, e isso muitas vezes é suficiente, né? Então, muitas vezes nós colocamos o paciente no caminho certo e ele vai seguindo o tratamento e realizando em casa mesmo, e os resultados são bem significativos, como nós temos visto muito nesse período de pandemia, né, em que nós atendemos muita consulta online, pacientes de vários lugares do mundo, e nós temos recebido vários resultados. Hoje, inclusive, eu postei no meu stories a foto de uma paciente que com menos de 2 meses e já fechou praticamente as manchas do rosto. Uma paciente que fez consulta online, fez tratamento em casa, um tratamento simples e que já está aí super feliz, super satisfeita. Ela disse, nós podemos postar o meu resultado já? Achei o máximo, sim, podemos postar já, imediatamente. Na hora eu já postei o resultado dela. Foi realmente surpreendente. Então, mesmo com tratamento simples, é possível sim. Então, você que mora longe, a gente faz consulta online para qualquer país, em espanhol, em inglês. Ainda não estamos manejando o francês ainda, nem o alemão, nem o chinês, mas assim, atingir uma área grande, né, do globo terrestre. Já tem muita gente. Hoje, um paciente de Portugal veio pessoalmente aqui a São Paulo. Olha, que legal. Ótimo, o Ricardo, ele é enfermeiro, a esposa é médica lá em Portugal. E tá super feliz, melhorou pra caramba. Tratamento online também dele. Tá ótimo. Olha que ótimo. Nós temos gente de Portugal aí, né? Você que é de Portugal, fala aí. Eu sou de Portugal. A gente ama Portugal. Ama muito. Tem um comentário aqui que uma pessoa que usou tacrolimus e que não teve efeito, né? Então, assim, as medicações, elas são utilizadas em algumas áreas, né? Nós temos todo o nosso protocolo de uso de medicamentos, então há alguns medicamentos que têm efeitos sensacionais em algumas áreas do corpo, porém que não funcionam em outras. O tacrolimus, por exemplo, é uma medicação que não tem um bom resultado em outras áreas do corpo, como mãos, pernas, em o corpo de um modo geral. Então, dependendo da medicação, não vai funcionar realmente. Por isso, essa questão aí, nós sempre frisamos muito de avaliação da capacidade de melhora das manchas. Então, se você não teve resultado com essa medicação, precisa ser avaliado, né? Por que não melhorou? Não melhorou porque você usou numa área em que essa medicação realmente não funciona muito bem, ou não melhorou porque sua mancha não tem capacidade de melhora com tratamento clínico e o seu tratamento passa então a ser cirúrgico, ou não melhorou porque você fez o número de vezes que não deveria, né, que não é o correto, ou porque faltou associar algum outro tratamento, como por exemplo fototerapia ou sol, né? Então, qual é a razão pela qual não funcionou para você? Então, é isso que a gente precisa avaliar. Então, não existe assim, qual o melhor tratamento para rosto? Existem tratamentos que são ótimos para o rosto, mas precisa ver qual o melhor tratamento para você, né? Nosso foco é o seu resultado. Então, assim, a gente tem muito isso. Então, de focar no seu resultado, porque você tem os melhores resultados realmente com o tratamento. E a gente tenta associar tudo que tem de melhor, né? Para que o resultado Eu seja... quero falar. Pode falar, desculpa. Não é isso. Ó, a Carolzinha Reis, família Manhães, tá aqui, ó. É uma dor suportável pelo bom resultado que traz. A Carol aproveitou essa pandemia, fez o tratamento todo correto, tudo direitinho. Nesse período ela não tomou injeção e voltou para o consultório assim, melhora de mais de 90%. Foi sensacional. Então, tá maravilhosa, Carol. Quando você vê, você não vai nem acreditar como ela tá bem. Aproveitou bem a pandemia. Família Manhães. Família Manhães. Alguém mandou um comentário falando sobre isso, assim, de que a gente acaba tratando nossos pacientes, acabam virando uma grande família, né? Então, realmente, a gente acaba considerando as pessoas assim, meio como família mesmo. A gente sabe das histórias, as pessoas ficam assim, nossa, você lembra dessa história? Sim, a gente lembra, a gente presta atenção. Não. A gente está conosco, uma família E amanhã,
Bárbara, E minha haja Camila, história. minha Mani, minha Simone, vira uma família. Pode ser essa família. Cláudia. E E estou aqui pegando perguntas aqui para responder. foi uma questão da pandemia, algumas coisas vieram de positivas, né? Uma dessas coisas foi o tratamento, né? Teve muita gente conseguindo se dedicar um pouco mais ao tratamento, e aí os resultados aparecem, porque uma das razões pelas quais os tratamentos não funcionam algumas vezes é exatamente essa razão, que é difícil às vezes manter um tratamento, né, como é o tratamento do vitiligo, que é um tratamento que precisa ser feito por meses e meses e meses. Então você precisa passar o remédio todos os dias, você precisa fazer o sol, fazer a fototerapia, você precisa usar esse tratamento por um tempo prolongado. Então, tem muita gente que às vezes acaba não tendo a disciplina para manter, né, esse tratamento. Então, a adesão ao tratamento é importante. Então, às vezes não funciona pela baixa adesão. E a quarentena facilitou um pouquinho isso para as pessoas, né? Conseguiu pegar mais sol, conseguiu passar melhor o remédio com mais tempo também de se dedicar, né? Ó, a Aline perguntou aqui se criança de 5 anos pode. O que acontece? Criança de 5, o tratamento não é para deixar a criança traumatizada. Você dá injeção numa criança de 5 anos, ela vai ficar traumatizada, nunca mais vai querer aparecer. O tratamento é para ser eficaz e para ser confortável, especialmente para a criança adulta, adolescente, entende que está tomando uma injeção. Uma criança maior, 9, 10 anos, já entende isso de conversar. E a maioria delas deixa fazer tranquilamente. Mas uma criança de 5 anos não tem nenhuma razão para se dar a injeção. Então a gente mexe com outros medicamentos para tratar. Tá? Pergunta sobre os lábios, se pode ser aplicado a injeção, né? Então, o lábio é uma região que não tem muito, não tem pelo, né? Não é que não tem muito pelo, não tem pelo. Então, é uma área que tende a ter um pouco mais de dificuldade de melhora. Então, depende muito do tamanho da mancha, né? Se são manchas pequenas, pode ter uma resposta. Pode reduzir um pouquinho de fora para dentro também, né? Na região dos lábios. Especialmente importante, é muito interessante para a região perioral, né? Então, as manchas que envolvem, assim, ao redor dos lábios melhoram muito, porque é uma região que tem bastante pelo. Então, no lábio vai ter uma limitação. Dependendo da extensão, a gente pode conseguir alguma melhora, mas às vezes não total. Ó, na ponta dos dedos, o Fabiano falou aqui, na ponta dos dedos não funciona. Na verdade, quando você pega a ponta dos dedos, se forem manchas pequenas em volta das unhas, costuma funcionar muito bem. É uma indicação excelente, um pouco dolorida, mas excelente. Se você tiver manchas pequenas em outras áreas, sim. Há pacientes que às vezes têm o dedo grande parte branco e com a injeção, com os tratamentos, melhora. Mas aí já não é tão frequente, a maioria já não vai melhorar tanto, tá? Então isso a gente deixa sempre bem claro na consulta. Não tem, ninguém vai sair daqui achando que vai acontecer o que não vai, é tudo bem claro na consulta. É exatamente isso. Então, a região periungueal, né, ao redor ali da unha, ela vai fechar um pouco. Então, uma das formas de pigmentar é de fora para dentro. Só que esse processo de reduzir a mancha assim pelas bordas é um processo limitado. A gente ganha alguns milímetros, mas às vezes não é possível fechar manchas grandes. Então, às vezes a gente vai conseguir reduzir um pouco determinadas manchas, mas não fechá-las completamente. Então, aquilo que sobra, aquilo que não fecha, por exemplo, com aplicação, com injeção, pode ser feito o transplante, né, de melanócitos. Então, é uma técnica que Exatamente. esses casos em que a gente não consegue fechar totalmente com o tratamento de injeções ou enfim, tratamento clínico. Ó, a Rogéria Jacques perguntou aqui se tirar cutícula faz mal em relação ao vitiligo. Eu achava que sim, eu contraindicava o uso, a retirada de cutícula para proteger essa área de ter mancha. Mas eu passei a perguntar para todos os meus pacientes se tira cutícula e a ver se tem ou não mancha em volta das unhas. E, para minha surpresa, eu observei assim, que a incidência de lesão periungual é igual em quem tira ou não tira cutícula. Então, eu não contraindico mais retirada de cutícula. Eu só peço para ter cuidado, não é para machucar também a pele à toa. Né? Tomar cuidado com isso. Sobre o tempo de E tratamento, sim,
As injeções são aplicações nas manchas. É. Sobre o tempo de tratamento, né? O tempo de tratamento é variável, assim, o tempo para resposta, né, que a gente tem com os tratamentos é muito variável. Então, em geral, com um mês, às vezes a gente consegue ver alguma resposta, mas a gente não espera grandes resultados com um mês, apesar de que às vezes eles ocorrem. Mas de um modo geral, a gente começa a ver algum resultado após 2 meses, e aí 4 meses tem grandes resultados. Alguém perguntou dessa foto do rosto, né, que eu mostrei, foram 4 meses de tratamento. E 4 meses, em geral, a gente tem bons resultados. Inclusive, ambos, tanto do homem quanto da mulher que eu mostrei aqui, que fizeram injeções, ambos o resultado foi em 4 meses, que é um período que a gente geralmente volta a fotografar os pacientes, por isso a gente tem muito esse acompanhamento de 4 meses, assim, de evolução. A Tabata, do Amazonas, está aí. A Tabata mora numa cidade que faz fronteira com a Colômbia. Tá? Letícia com Tabatinga são as cidades. Sim, as aplicações já estão inclusas no valor da consulta, tá? Então, isso é. A gente sempre. Porque, seria muito chato a pessoa também chegar aqui na consulta e a gente falar, não, mas para tomar injeção, que faz parte do tratamento, é mais tanto. Não, já está incluso no valor da consulta. Teve uma pergunta aqui, porque quando a cor volta, né, quando volta a pigmentar, então tem uma mancha, até postei uma foto recente. Acho que está no meu Instagram, não sei se está no da clínica também, mas era uma mancha na fronte, assim, e que voltou a pigmentar, e ela voltou, foi super rápido, acho que foram questão assim, de 2, 3 meses de tratamento, e repigmentou completamente, assim, a região frontal, e o resultado, assim, ficou mais escuro do que a pele normal. Isso é muito comum de ocorrer, acontece com muita frequência, de a repigmentação ser um pouco acima do tom, né, da pele, mas isso com o tempo vai homogeneizando e vai ficando muito homogêneo. Então, essa paciente, inclusive, quando eu a vi, eu atendi ela, assim, há, tipo assim, 10 anos, e ela melhorou muito rápido. Na ocasião, eu não tinha encontrado mais, e quando eu fui para São Paulo, na minha última ida, no último atendimento, eu a encontrei novamente, e eu não lembrava que as manchas eram daquele tamanho, que estava, assim, totalmente homogênea, até essa voltou a ficar super homogênea, assim, não fica. Em especial, assim, no início, pode ficar mais escuro. Nem sempre acontece, mas pode ficar. Tá? É uma questão assim, da pigmentação, realmente, assim, que pode ocorrer. Exatamente. O que acontece é que a população brasileira não é uma população branca, nem uma população preta. É uma população, na maioria das vezes, mestiça, né? Com mistura de várias cores. E então é uma população onde a pele mancha muito. Então, quando a pessoa é muito branca, ela não consegue fazer pigmento escuro. Então, dificilmente ela vai ter essa diferença de cor na repigmentação. Quando a pessoa é preta, preto africano de verdade, ele não consegue fazer pigmento mais escuro do que ele já tem. Então, também não é uma pele que vai ficar manchada com manchas mais escuras. Mas essa nossa população que tem a mistura de várias cores, ela vai ter essa facilidade de produzir pigmento mais escuro. Tá? Então, é uma coisa comum de ser vista, mas que vai normalizando. Tem um comentário aqui sem anestésico, realmente sem anestésico, as injeções são feitas sem anestesia. Porque a anestesia tópica, ela vai ocasionar talvez uma leve melhora do desconforto, mas não tão significativa. O corticoide injetável, a anestesia injetável, né, vai ter uma dor também pela própria dor da injeção do anestésico. Então perde um pouco o sentido você injetar anestésico para injetar um medicamento. Se o anestésico vai doer, então perde um pouquinho o sentido, né? E o tópico alivia, mas parcialmente, porque parte da dor assim, do procedimento é pela entrada do medicamento, né? Acaba produzindo uma certa ardência. Deixa eu responder aqui a Vanessa Dark, que ela perguntou se faz nas pernas. Faz sim. Nas pernas a gente tem que ter cuidado, porque a pele ali da perna, na frente da perna, ela pode ser muito fina. Então, a gente tem que ter cuidado com a quantidade de injeção que dá, com a dose. É uma área que exige um cuidado a mais.
A Cris Martins está mandando um beijo, me chamando de doutora Patrícia maravilhosa. Beijo para vocês também, de Alagoas. Muito feliz com os resultados também. Sempre nós ficamos muito felizes. Vocês não imaginam assim esses resultados, essas palavras que vocês nos mandam todos os dias. Isso é muito motivador. Assim, a gente fica realmente muito feliz assim com esse feedback de saber que a gente ajuda vocês a serem mais felizes a cada dia, que a gente alivia um pouco a dor de coração de mãe. É muito importante, assim. Então, muito obrigada pelo feedback que vocês nos dão, assim, constantemente. Constantemente. Muito obrigada. A Leila que é muito, muito, muito querida. Tem o pai mais famoso do Instagram, né, Leila? Que ele tem quase 20 mil seguidores. Um senhorzinho de 91 anos que tem uma loja de tecidos em Guarulhos. Ficou famoso de um dia para o outro. Apareceu Fiquei até no sabendo. jornal. O Paulo me contou a história. A Cida perguntou se engorda, a Cida Vasconcelos, é uma pessoa muito querida. E eu lembro que a gente foi operar a axila da Cida e o filho dela, que era criança, falou, mas essa axila não é parte íntima? Então, ela está perguntando se engorda, não, porque é uma dose muito controlada para a gente não ter esse tipo de efeito colateral. Então, nós limitamos a dose mensal a ser injetada para justamente evitar efeito sistêmico do corticoide. Então, basicamente, assim, efeito colateral das injeções, assim, é mais local, é mais de afinar, às vezes, em algumas áreas, né? E é o único. Não dá ganho de peso, nem nada disso. Nenhum efeito colateral sistêmico mesmo. O Edmilson está me entregando aqui, ó, falou que eu torço os dedos dele para ele sentir só a dor dos dedos torcidos. Crianças, né? Alguém comentou aqui para falar sobre vitiligo. Criança. Então, assim, nós realizamos muito tratamento de crianças, né? 25% dos pacientes iniciam vitiligo até os 10 anos de idade, então é uma população, né, muito grande de crianças que têm vitiligo, a gente atende realmente muita, muita criança. Nós fizemos uma live especialmente sobre vitiligo na infância, que está disponível. Para você que ainda não nos segue, aliás, para você que não ainda nos segue no YouTube, nosso canal está sempre sendo alimentado com nossos conteúdos, tem entrevista, tem matéria que saiu na TV, tem as aulas do Vitiligo Day, né, as apresentações. Então, vamos lá, se inscreve, ativa as notificações, dá um like, faça seu comentário lá, é super importante para nós e para você. É muito importante que você tenha mais informações, né, sobre o vitiligo. Então, um dos tratamentos que a gente não prioriza muito para criança, é muito negociável, né? Às vezes a injeção a gente até acaba fazendo em criança, mas com muita negociação. Então, como o Paulo falou, é dolorido, acaba traumatizando realmente a criança, né? Por uma coisa que para ela não faz o mínimo sentido. Então, tratamento de criança existe, é maravilhoso, os resultados são incríveis, é muito melhor até do que próprio adulto. O resultado de criança é sensacional. Então, tem uma live lá no YouTube, deve estar já disponível, sobre vitiligo na infância, que a gente fala um pouquinho sobre os tratamentos que podem ser utilizados nessa faixa etária, assim, na infância. Então, deixa eu falar uma sequência de coisas aqui. A pessoa é diabética, a injeção não tem problema, porque a injeção ela não vai dar um pico de corticoide, ela vai sendo lentamente liberada ao longo de 3 a 5 semanas, tá? Então ela não dá pico de corticoide, mas é importante medir a glicemia sim. A Tarrine, ela está falando que para quem já teve leucemia transplantada, pode ser usado o método da injeção? Pode, mas isso a gente sempre vai falar com o hematologista responsável, com o médico responsável. A Cida perguntou se eu atendo no Rio. Atendo no Rio. Amo São Paulo. Estou em São Paulo agora, mas eu sou carioca. Adoro meu Rio de Janeiro. Se eu sair da minha casa no Rio, virar à direita e andar 5 minutos, eu estou na praia. Se eu sair daqui de São Paulo e andar 5 minutos, eu cruzo a Rua Augusta. Eu gosto mais de estar na praia. Não gosto da Rua Augusta. E em gestante, nenhum tratamento, seja injeção, seja os tópicos, eles vão alcançar o feto.
tá? Eles são bem seguros em relação a isso. Mas no período da gestação, é muito importante a preservação do feto. Então, nós nos preocupamos mais em preservar o feto nesse momento, controlar da melhor maneira o vitiligo e sempre conversando com o obstetra, para ver o que nós vamos poder fazer ou não. Tá? E, geralmente, a gente para, principalmente nos primeiros 3 meses, que é o momento de formação do feto, dos órgãos, tudo, para não ter nenhum risco. Os medicamentos já não teriam nenhum risco, mas para ter segurança total. E aí, depois de 3 meses, a gente pode começar a conversar junto ao obstetra. Durante a gestação, o que é muito seguro é o tratamento com ultravioleta de banda estreita, o VB. Aí isso pode ser feito sim. Bom, nós iniciamos essa live hoje falando sobre algumas condições especiais que a gente iria oferecer durante a live, né? Então, nós temos sim uma condição super especial para você que fechar uma consulta online, para você que agendar sua consulta online até amanhã, até o meio-dia de amanhã. Nós vamos oferecer uma condição especial. A nossa equipe que está super antenada, super de plantão agora. Se você quer saber sobre a consulta online, quer informações sobre essa modalidade de consulta, você pode escrever agora mesmo, não precisa esperar até amanhã. Nossa equipe está de plantão para atender vocês, para tirar todas as dúvidas sobre o tratamento. E aí, uma condição especial para você que fechar essa consulta online até amanhã ao meio-dia. Então, escreve lá, deixa eu quero essa consulta online, que a nossa equipe vai passar para vocês todas as informações sobre os tratamentos, sobre as consultas, sobre né, todas as modalidades de atendimento que a gente que estão disponíveis, né? Estamos já presencial em Florianópolis, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, muito lugar que você pode ir, e também online em todo o mundo. Então, pode mandar sua mensagem lá para o nosso WhatsApp e saber essa condição especial, uma agenda exclusiva para atendimento do Nordeste inteiro, uma consulta online exclusiva no Nordeste. Então é super, super. Estamos começando a colocar o pé no Nordeste. Então, pode mandar seu WhatsApp. Manaus que nos espere. Oi? Eu quero ir para Manaus, que eles já perguntaram de Manaus aqui. Manaus que nos espere, que eu quero ir para Manaus também. Tem muito carinho por Manaus. Eu acho maravilhoso. E meu pai é de Manaus, então é um lugar que eu quero ainda. Então, nós estamos finalizando o nosso tempo aqui. A gente queria agradecer vocês pela participação. A gente sabe que essas lives têm trazido muita informação, né, para vocês e para nós tem sido engrandecedor. A gente está adquirindo uma experiência assim maravilhosa com isso daqui. A gente ama falar sobre vitiligo, a gente ama compartilhar a nossa experiência com vocês, mesmo vocês que não chegam, né, até o nosso tratamento, mas nós sabemos que de alguma forma a gente está com vocês, está junto, está proporcionando alguma melhora, mesmo que às vezes psicológica ou mesmo com um tratamento de forma indireta. Muito obrigada a todos Obrigado vocês. a todos, ótima noite e até terça que vem. Até terça que vem. Super beijo. Beijo a todos, boa noite. Tchau, boa noite.